Boa tarde, alunos. Hoje eu vou explicar para vocês a atividade 4 do segundo bimestre, a última atividade do bimestre, né? Disponibilizei aí para vocês algumas coisas, né? Essa atividade também está no Google Classroom para aqueles que têm acesso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu compartilhei aqui com vocês foi o link da atividade, né? Clicando aqui, o link da atividade aqui, certo? Então, ó, além do link da atividade, tem dentro do formulário tem um link para pesquisa aqui para vocês, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o tema da atividade, ok? Então vamos voltar lá. Voltar, deixa eu fechar aqui tudo, né? Que está aberto. Então vamos voltar lá no WhatsApp onde eu mandei a atividade para vocês. O segundo aqui que eu coloquei é a mesma atividade, só que em PDF. Por que eu mandei em PDF? Para que vocês leiam a atividade antes de preencher no link, né? Então, aqui a mesma atividade, tudo só que em PDF, né? Para que vocês leiam a atividade, né? Vejam as alternativas que vocês querem assinalar com certeza, né? E depois só ir preencher lá no link, né? Vocês fazem uma anotação à parte da alternativa que vocês querem, né? Depois quando chegar no link lá, vocês clicarem, né? Vocês respondem já com certeza, né? Vocês fazem um rascunho primeiro e depois respondem lá, ok? Vamos voltar lá. Outra, outro, outra coisa que eu disponibilizei para vocês é o link lá que está dentro do formulário, né? Aquele link que está dentro do formulário também disponibilizei para vocês aqui no WhatsApp para vocês pesquisarem sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Também disponibilizei para vocês páginas do livro, né? Eu digitalizei essas páginas do livro, tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E sobre a criação da Organização das Nações Unidas, né? Então, alguns temas que vocês vão ver lá no, na atividade estão no livro, tudo, né? Tá tudo aqui, ó. O Holocausto vai cair na atividade, né? Uh, o Brasil na Segunda Guerra também vai cair na atividade. Então tá tudo aqui, né? O nazismo, né? Que é o principal foco aqui, vai cair na atividade também, tá? Então tudo isso daqui a atividade não foge do que está no livro e nem naquele link lá que eu mandei para vocês, tá bom? Então, essas são as formas de consulta. Então, eu vou explicar aqui a atividade para vocês. Né? Eu vou entrar aqui no link da atividade, né? E vou explicar cada questão agora. A atividade 4, segundo bimestre. Essa atividade é sobre a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, e também um pouco sobre os regimes totalitários que nós vimos na atividade anterior. Então, tem a questão dos regimes totalitários que eu falei para vocês: nazismo, fascismo, stalinismo, né, que eram os principais, né? Tinha outros regimes totalitários, mas esses são os principais, esses três, né? É, então, vai abordar aqui, né, principalmente o nazismo, né? O nazismo que é o que mais chama atenção nesses regimes totalitários da época, da década de 30, vai ser abordado aqui também na atividade. Então, aqui, nome, número, né? O número de vocês e a série de vocês, né? E aqui já entra um textinho para que vocês preencham, para vocês preencherem
as lacunas que estão vazias, né? E a pergunta está aqui embaixo, referente a esse textinho, para vocês preencherem essas lacunas. Durante a década de 30, desrespeitando abertamente os tratados firmados após a Primeira Guerra Mundial, os governos totalitários. Então, são três lacunas aqui para vocês preencherem de governos totalitários que surgiram na década de 30, né? Não é só nazismo, fascismo e stalinismo, tem outros países, né? Então não são somente esses três. Então tem que prestar muita atenção na questão aí, né? Começaram a ampliar seus domínios, formando a aliança militar conhecida como, né? Então, qual foi a aliança militar? São duas alianças militares que surgiram na Segunda Guerra Mundial. Quais foram essas alianças, né? Então, vocês vão ter que pesquisar no livro, lógico, e no link que eu mandei, quais foram essas alianças militares, né, que tem essa característica dos regimes totalitários, né, qual foi essa aliança, né, para vocês saberem aqui qual alternativa preenche essas lacunas vazias, certo? Então, a alternativa que preenche as lacunas corretamente é China, França, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos, que formavam os aliados. É essa. Itália, Alemanha, Japão, que formavam o eixo. É esse. Inglaterra, Rússia, Brasil, Tríplice Aliança. É essa. Rússia, França, Tríplice Entente. Então, qual dessas alternativas aqui, dessas quatro alternativas, que preenche corretamente esses quatro espaços aqui, ó, que estão vazios, ok? Segunda questão, que também é sobre também está relacionado a preencher, né, essas lacunas vazias. Em 1941, o ataque da base aeronaval de Pelo e a invasão pelos nazistas levam os estadunidenses e soviéticos a entrar na guerra, invertendo as forças do conflito. As pressões dos aliados levam à rendição de quem, né, em 1943 e em 1945. A alternativa que preenche corretamente as lacunas né? Aqui também tá a mesma coisa, né? Eu esqueci de tirar aqui em cima, mas depois eu vou alterar, tá, gente? BAENSPA, Brasil, Alemanha, Itália e União Soviética. Joint Task, Japão, União Soviética, Itália e Alemanha. Pearl Harbor, Japão, União Soviética, Itália e Alemanha. Altec, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Itália. Então, esse fato, vou até dar uma dica para vocês, esse fato é o nome de um filme, né? Que se passa na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, esse fato é muito famoso, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês vão pesquisar aqui no livro didático que fato é esse que preenche, né, qual a alternativa que preenche corretamente essas lacunas vazias, né, do texto acima, ok? Terceira questão. O Japão insistia em permanecer na guerra no final de 1945, mesmo com a derrota de seus aliados. Embora especialistas argumentem que foi desnecessário, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, obrigando o Japão a se render quase imediatamente. As cidades atingidas pelos artefatos nucleares foram praticamente varridas no mapa. Quais eram os nomes dessas 2 cidades que foram bombardeadas pelos Estados Unidos, né? Essas 2 cidades japonesas foram bombardeadas pelos Estados Unidos, essas bombas atômicas, né? Quais eram os nomes dessas 2 cidades? Fukushima e Nagasaki,
Hiroshima e Tóquio, Fukushima e Tóquio, Hiroshima e Nagasaki. Esse também é um fato famoso na Segunda Guerra Mundial, né, que dizimou diversas pessoas, né? Então, vocês vão ter que analisar no livro didático. É um fato muito famoso da Segunda Guerra Mundial, aliás, do final da Segunda Guerra Mundial. Quarta questão. Sobre o evento conhecido como Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que isso daí está no livro didático, está no link que eu mandei. O Holocausto também é algo muito famoso, está ligado ao, a um dos regimes totalitários que nós estudamos na atividade anterior. Então, sobre o Holocausto, o que é correto dizer, né? O Holocausto ocasionou na morte de judeus e, em menor escala, na morte de outros grupos nos campos de extermínios construídos por alemães. Contou com a participação dos Estados Unidos, que auxiliou a vitória nazista e fascista. Foi uma resposta ao ataque japonês a Pearl Harbor, o qual criou excedente de prisioneiros. Resultou no pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, né? Então, o que foi o Holocausto, né? E quais foram as suas consequências, né? É essa a pergunta. Então, vocês no livro didático que eu passei para vocês, tem lá o que foi o Holocausto, tudo certinho. Tem no link da internet que eu mandei para vocês. Então, tá tudo explicado lá, né? Qualquer dúvida, é só me chamar. Próxima questão. O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético, firmado entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1939, fez com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra em 1943. O que foi o Pacto Germano-Soviético? Então, no que consistia esse pacto? Tá no livro didático também, tá, gente? Tem até uma charge, né, do Hitler e de Stalin, né, como se fossem um casal contraindo um matrimônio, né, dois noivos, né? Então tem uma charge muito interessante relacionado a esse pacto germano-soviético. Então, a pergunta é o que foi esse pacto, né, entre Alemanha e União Soviética? Política de acordos efetivada entre Hitler, né, por Hitler e Churchill. Efetivação do pacto anti-Comintern entre Alemanha, União Soviética e Japão. Política de acordos entre Hitler e Stalin de não agressão e neutralidade entre Alemanha e União Soviética por 10 anos. Pacto que assegurava o direito de incorporar territórios poloneses com a permissão da França e da Inglaterra. Então, o que era esse pacto germano-soviético, né? É isso que é a pergunta, tá? Próxima questão. Leia o artigo abaixo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, gente, são dois artigos aqui, né? Dois pontos de um artigo, e vocês vão ter que interpretar o que esse artigo quer dizer, tá? Tem um texto no livro didático específico sobre a Declaração dos Direitos Humanos, então é só vocês lerem lá, são as duas últimas páginas do livro didático, tá? Então, o artigo é o 21º. Todo ser humano tem o direito de fazer parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Segundo, a vontade do povo será a base da autoridade do governo.
Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Então, o que quer dizer esses dois pontos aqui desse artigo? Entre os direitos fundamentais de todo ser humano, o trecho apresentado permite entender que a Carta dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, declara a legitimidade de governos que, estabelecidos pela vontade do povo, restringem o direito ao voto a analfabetos. Define que os governos devem regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada de seus cidadãos. Defende o direito do voto, defende o direito de todo governo eleito pela via democrática, delimitar o acesso aos cidadãos ao poder político. Faz referência direta à ligação entre a instituição dos direitos humanos e o estabelecimento de governos democráticos. Então, qual dessas alternativas está relacionada a esses dois pontos aqui que eu li aqui em cima? Tirinha abaixo, a tirinha abaixo considera que as Organização das Nações Unidas. Então, aqui é uma tirinha que faz uma crítica à Organização das Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial para pacificar, né, o mundo, né, não ter mais esses conflitos, né. Foi criada a Carta dos Direitos Humanos, né, tal, tudo isso para pacificar o mundo, né, para não ocorrer guerras e tantas mortes como ocorreram na Primeira, na Segunda Guerra. Então foi para isso que a ONU foi criada, né? E essa tirinha aqui está fazendo uma crítica à ONU. Vamos ler, né? Essa menininha, né, muito famosa, chamada Mafalda, né? Os seus quadrinhos são muito famosos por por fazer críticas à sociedade, né, por ter um contexto filosófico aí. Então ela sobe na cadeira e faz um movimento aí né, que vai falar, né? Daí ela sobe na cadeira e começa a dizer: desta humilde cadeirinha faço um apelo emocionado pela paz mundial. Aí ela desce da cadeira, né? E fala: bem parece que hoje em dia o Vaticano, a ONU e a minha cadeirinha têm o mesmo poder de persuasão. O que é persuasão? O mesmo poder de convencer algo, né? Alguém, certo? Então é essa que, por exemplo, ela, o Vaticano e a ONU estão no mesmo patamar para convencer as pessoas, né? Pela paz mundial, no caso, que ela está falando. Então, o que ela está criticando, né? Que a ONU não possui um amplo reconhecimento diplomático internacional, é ineficiente em seu objetivo de conter conflitos internacionais, possui um baixo poder de convencimento sobre as decisões do Vaticano,
apresenta uma baixa visibilidade para proferir discursos de paz, né? Então, relacionado à ONU, ao discurso da ONU, o que ela está criticando, certo? Próxima questão. A Segunda Grande Guerra de 1939 a 1945, a partir de 7 de dezembro de 1941, adquire o seu caráter mundial quando, né? Então, que fato ocorreu, né? E próximo dessa data, de 7 de dezembro de 1941, que faz com que a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, se torne, né, mundial. Os russos tomam a iniciativa de anexar o território dos Estados Bálticos. Alemães invadem a região mediterrânea da Ásia. Japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor. Franceses, por determinação de Petain, ocupam o sudeste da Ásia. Então, qual dessas alternativas, né, qual fato, né, desses fatos que ocorreram, qual desses fatos está relacionado a esse caráter, né, de guerra mundial, né? Qual desses fatos aconteceram para adquirir esse caráter, né, de guerra mundial, ok? Então vocês vão ter que pesquisar, né, qual desses fatos ocorreram próximo dessa data, né, ou nessa data, que faz com que a guerra se torne mundial. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Então, vocês vão ter que analisar essa imagem aqui, ó, né, da capa do Capitão América aí, né? O Capitão América, vocês sabem que é muito famoso, né, que surgiu, né, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Aí aqui tem uma legenda, ó. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria a apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando o sopapo no Führer, né? Führer, né? Esse Führer aqui é o Hitler, né? Só poderia ganhar destaque, o sucesso não demoraria muito a chegar, certo? Então, contra quem, né? O Capitão América, no caso aqui, está lutando nessa imagem, né? Contra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra, o poder soviético durante a Guerra Fria, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial ou o terrorismo internacional após o 11 de setembro de 2001. Ok? E a última pergunta, que um dos fatos importantes que contribuíram efetivamente para o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi. Então, por que o Brasil entrou na Segunda Guerra, né? Tanto que, né, a Força Expedicionária Brasileira, né, eles pousaram na Itália para lutar na Segunda Guerra, né, em apoio aos aliados. Então, o que aconteceu, né, para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra? Também está lá nas questões, nas páginas do livro que eu mandei para vocês. O ataque de aviões japoneses ao forte de Copacabana, o torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães, a invasão do estado do Amazonas por tropas nazistas e a tomada do arquipélago de Fernando de Noronha pela marinha fascista italiana. Então, qual desses fatos está relacionado à entrada do Brasil
na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, por que que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, gente, essas são as 10 questões. Consultem no livro, consultem no link que eu mandei a respeito da Segunda Guerra, que não tem erro, as questões são relativamente fáceis, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ok? Boa sorte aí para vocês.